já não é, meus caros, nenhuma novidade. Aquela frase, meus caros, clichê que a gente tanto repete aqui no canal de tempos em tempos, que o movimento feminista é um movimento que privilegia, sobretudo, os homens cafajestes, porque ele convence as mulheres que a promiscuidade é um excelente meio de afirmação e empoderamento. Não só isso, mas convence, de fato, muitas mulheres, infelizmente, que justamente empoderamento é copiar o pior lado do homem cafajeste. E olha só que interessante, um respiro, meus caros, um respiro, uma global que caminha na contramão do senso comum das mulheres atrizes da Globo. Carol Dickmann, Carolina Dickmann, olha só o que ela vai dizer sobre relacionamento e sexo, cara. É simplesmente um alívio. E quando você faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual, uma coisa muito forte. E eu tive isso em todas as minhas relações. Então, pra mim é muito difícil eu não tenho nenhum interesse no sexo só pelo sexo. Mas você já disse que só transou com 4 homens na sua vida e que as pessoas riem de você quando você conta, riem de pena, né? Faz aquela cara de pena pra você. Mas eu não tenho pena de mim, tá? Eu amo só ter transado com 4 caras. Você é conformada com isso? Não tem hora que dá vontade de expandir isso? Você é conformada com isso? Cara, até a repórter não consegue esconder o seu espanto por uma mulher simplesmente ter uma vida sexual saudável com parceiros saudáveis, de uma forma completamente conectada, uma coisa literalmente especial como o sexo deveria ser, em 100% dos casos. Aqui eu não vou dar uma de santo. A maioria de nós já teve relações casuais vazias. Eu já tive, vocês no modo geral já tiveram, mas cara, no modo geral a gente sabe que as conexões profundas, elas são muito mais enfáticas. E quando a repórter usa esse tipo de palavra, se conformar, ela implicitamente já está dando um teor de que ela vê isso como um pesar. Porque você se conforma com o quê? Conformidade já é uma palavra que carrega por si só um significado que precede algo negativo. Putz, cara, você perdeu o emprego, perdeu a namorada, já se conformou? É simplesmente surreal, cara. Ao invés de ser algo glorificado, parabenizado, não, nossa, você não sente que perdeu tempo, você se conformou? Horizonte, não? Zero, não tenho vontade de dar pra ninguém. Só pro Thiago. E que zero... sorte é de Thiago Vorkman. E zero, assim, eu nunca fui essa pessoa de achar que eu ia ter muitos homens, assim. Tem a parada espiritual também nesse lugar, que eu acho que quando você se deita com uma pessoa, e quando você faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual, uma coisa muito forte. E eu tive isso em todas as minhas relações. Então, pra mim é muito difícil... Eu não tenho nenhum interesse no sexo só pelo sexo. Eu acho essa parada muito mais legal. De gozar junto, sabe assim, da intimidade profunda e absoluta, de se jogar nos braços do outro, de não ter... Isso pra mim é... Deus também. Deus. Eu ia falar Deus, mas eu fiquei, será, cara? Vamos botar a Carolina Dickmann, vai estar falando de gozar e Deus. Não, mas uma representação. Ah, total. Meus caros, isso aqui está acabando. Desse modelo aí, meus parceiros, pararam de fabricar, o quê? Nos anos 70, 80? O que vocês sugerem? E se por acaso fabricaram nos últimos 20 anos, a sociedade tratará de corromper essas mulheres. Infelizmente, tá? Fatídico, irmão. Isso gera uma conexão. Quando passa de um certo número de parceiros casuais, é muito difícil gerar conexão novamente. Não à toa, as pessoas que tiveram menos parceiros são hiperconectadas com essas experiências, enquanto as pessoas que tiveram múltiplos parceiros não são conectadas com ninguém, no modo geral, tá? Depois de um certo patamar. Olha agora que coisa mais, assim, trágica, mano. Isso aqui é um contraponto, né? A Carolina Dickmann, né, que é uma global, olha só isso aqui, certamente você já viram esse episódio em algum lugar. E eu separei, né, do Lázaro. Sim. Eu fiquei 8 meses separada. E nessa separação você transou. Nessa separação... Aí deu pra caramba, né? A minha ideia era tipo JK, 50 anos em 5. Não consegui. Não consegui, gente. Sou otária. Sabe o que aconteceu? Você logo namorou. Eu comecei a namorar. Que burra. Olha que idiota. Gente, e aí... É uma sucessão de erros atrás de erros, né, cara? Ela meteu A minha ideia era meter um JK, 50 anos em 5. Ou seja, tudo que o casamento atrapalhou, ela queria recuperar no mínimo de tempo possível. É que nem a menina falou, a ideia era dar o máximo possível. Ela falou, não consegui. Por quê? Porque eu comecei a namorar.
Ai, que burra! Caraca, mano, vocês percebem? Olha o contraste com a opinião da Carolina Dickmann. A Carol, coitada, lá, mano, mandando várias ideias super evoluídas sobre conexão e relacionamento de forma saudável, perene pro ser humano. Aí vem essas criaturas, nossa, burra por relacionamento. Não, mas corretar o tempo perdido, dá pra cacete, é isso mesmo. Ai, que burra, começou a namorar. É aquela coisa, irmão, um cego guiando o outro, certamente pode esperar que os dois vão cair no buraco. E aí Fiquei só transou com o separada há namorado. 8 meses. E aí eu comecei a namorar. Gente, para. E eu que separei e nem beijei. Mentira. Verdade, quando eu separei eu nem beijei. Elas falam com um tom de pesar, cara. Burra também. Ah, Burra não, também, eu outras beijei, burra. mas aí eu queria, mas eu não... Nem beijou, burra. Nossa, você é burra, não trocou fluidos com a pessoa, não trocou herpes, sapinho com outras pessoas que você nem conhece, não sabe qual é a higiene dessas pessoas, a saúde bucal dessas pessoas, não saiu por aí, sabe, pegando IST com pessoas que você não conhece, burra. Eu comecei a namorar, eu não tenho talento. Como foi essa reconquista? Porque você namorava o Lázaro, aí vocês casaram, né? Foram morar juntos. E aí rolou essa separação. 4 anos depois, a gente separou. E aí... 4 anos depois de casar. De casado. Tá. É. Aí você teve esse namorico e voltou pra ele. Como foi essa reconquista? Ai, foi bonito, sabia? É? Foi bonito. Você lembra? E lembrou, teve um tempo aí que lembrou de alguma coisa ruim. Teve uma furação de olho. Porque furaram o olho dela. Não, meu não. O mais engraçado é o contraste, né? Ao mesmo tempo que ela fala assim, não, eu queria recuperar, meter um JK 50 anos em 5. Como é que foi a reconquista? Ai, foi lindo. Você vê que são as perdidas, elas não sabem o que elas querem. Uma hora elas querem, mano, dar mais que chuchu na serra. E depois elas acham lindo a reconquista, a história monogâmica. Caraca, velho. Olha só um outro exemplo. Isso aqui certamente vocês já conhecem, tá, cara? Esse camarada, eu acho que, se não me engano, é um youtuber chamado Polado. E isso aqui foi um término, uma menina jovem, um moleque jovem. Olha como é que era a mentalidade da menina sobre o relacionamento dos dois. A gente estava em momentos da vida muito diferentes. Tipo, a adolescência que todo mundo teve de se conhecer, fazer o que tem vontade. Foi difícil, não foi fácil terminar. Mas eu senti que eu precisava de um tempo sozinha pra descobrir quem eu sou de verdade. Descobrir. Eu nunca tive um tempo pra ficar sozinha, pra descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto. Descobrir. Se vocês forem ouvir podcasts dessas meninas mais modernas aí, globais, que elas falam de relacionamento, sexualidade, descobrir, né? Na verdade, em toda a ideia, né, do empoderamento sexual, vocês vão ouvir esse termo, né? Descobrir. Eu nunca tive essa fase de ficar sozinha e eu sabia que eu não ia conseguir, por exemplo, casar com você sem ter isso antes. É impossível, porque todo mundo ele teve essa fase já. E eu nunca fui solteira. E agora eu tô solteira. Pois é. Eu não sei muito, de fato, o que sucedeu na vida dessa menina, mas eu já pesquisei. Esse camarada, ele já teve um outro relacionamento, acho que, se não me engano, até hoje agora ele tá com outra mulher. Vi em algum lugar, que pode ser mentira, não estou dizendo que é verdade, que ela tentou reatar com ele, não sei. Eu vi esse boato aí, cara, de que ela tentou, de fato, reatar com ele, mas, de fato, ele não quis, porque, assim, cara, perdeu, né? Se não quis, agora já era. Mulher não sabe ter lesco casual. É o que afirma esta moçoila aqui. E, putz, cara, são 40 mil likes. Só de likes são 40k. Então atingiu muita gente, viralizou. Vamos ver só um trechinho, porque, pô, 5 minutos não dá, né? É muita coisa. Vamos lidar com a realidade? Mulher não sabe ter sexo casual. Não sabe. Ah, Clara, mas eu consigo e não sei o que lá. Será? Ou será que você só tá conseguindo, só tá de boas, porque você tá sentindo que a situação tá dentro do seu controle? Porque você disse pro cara que não quer nada sério, que só quer um negócio ali casual e pra ele tá tudo bem, mas sempre quando você chama, ele tá disponível, ele te manda um bom dia, te manda um meme, né? Então você sente que tá dentro do seu controle. Mas e no momento que isso sai do seu controle, gata? E no momento em que o cara sai da sua casa e não manda nem que chegou em casa bem? Te manda nada. No dia seguinte não tem uma mensagem de bom dia dele. No próximo final de semana ele não aparece. Isso aqui é muito real, mano. E de certa forma, isso aqui também conversa um pouco com os homens, tá? Relacionamento casual, né? Cara, poucas pessoas de fato são genuinamente desapegadas o bastante pra conseguirem manter uma relação tão desapegada. Já é muito estranho você
conseguir, né, erguer, né, aquela palavra que tem um T maiúsculo, sabe que vocês me entendem, né, por outra pessoa, sem ter uma conexão. Por si só já é muito bizarro isso pra mim. Agora, você conseguir só se conectar com a pessoa ali no WhatsApp, né, mandar uma mensagem só pra marcar aquilo, acabou, cada um pra sua casa, viu sua vida, e depois vai aí, tá afim? Tô, vambora. E só isso, cara, isso é pra poucas pessoas. Mesmo os homens, no modo geral, se apegam às mulheres com quem eles têm relacionamentos casuais, em certa partida, né? E também, isso que ela falou também acontece com a gente. A gente acha tudo bem até o momento em que a mina começa a se afastar. Aconteceu com, cara, sei lá, com quase todas as minas com quem eu tive relacionamento casual, quando você percebe que a coisa começa a se dar uma esfriada e tal, você fala assim, putz, cara, e aí? E agora? Você já começa a tentar procurar mais a pessoa pra saber o que tá acontecendo, né? Dar aquela sondada. É por isso que, cara, eu genuinamente não sou muito fã de relacionamento casual, porque, cara, sempre acontece o apego, é muito raro não se apegar. Então, creio eu que pra mulher isso é muito mais latente. Afinal de contas, né, como dizem as más línguas por aí, mulheres são mais emocionais do que racionais. Se o homem que é supostamente mais racional também sofre desse mal, quiçá mulheres. Você dá o chá e ele te dá o chá de sumiço depois. Não, porque tem umas marmanja esperta que acha que dá conta, sabe? Mas vamos falar a verdade, você não sustenta se o cara te ignorar ou te tratar como um depósito. Porque você quer usar ele só pra isso. Beleza, mas e no momento que você se sentir usada só pra isso? Será que você vai sustentar essa marra toda? Gente, depois que eu entendi isso, ficou bem melhor pra mim, sabe? Não é que eu quero namorar o cara, mas pra mim não dá esse negócio do casual. É porque, de fato, cara, a gente não consegue separar totalmente a expectativa que aquilo gera do prazer por si só. É por isso que eu falo, raríssimas são as pessoas que de fato conseguem ser tão desapegadas para ao mesmo tempo ter atração física pela pessoa, enquanto ela não nutre nenhum tipo de sentimento e apego por aquela pessoa. Pouquíssimas mulheres, pra não dizer nenhuma, fala que dá conta disso, sabe? E eu sinto que essas mulheres que falam que dá conta é só porque, sei lá, ou odeia o cara, ou trata ele como boy pantufa mesmo, sabe? Tipo, só usa dentro de casa porque tem vergonha de ser vista com um homem desse na rua. Ou seja, não tem... Eu achava que só a gente fazia isso com mulher, mano. Tá, vocês entenderam, né? Cara, mas só pra complementar, antes da gente dar uma bisoiada aqui nos comentários, rapidão mesmo, de verdade. Eu também já vou voltar lá pra gente ver alguns comentários da Carolina Dickman, porque, putz, cara, o negócio é surreal, né, irmão? Surreal. Pra vocês verem, né, mano? Hoje em dia, as minas, de modo geral, sentem vergonha da ideia de serem pouco ou nada rodadas, né? Mas em contrapartida, elas se sentem inseguras com o fato de que os homens dão muito mais valor pra esse tipo de mulher pra relacionamento. É aquela coisa, o empoderamento enganou essas queridas com a ideia de que elas têm que se empoderar intimamente e, portanto, distribuir pra todo mundo, porque isso aí é uma afirmação de liberdade, uma armadilha, assim, mano, terrível, muito bem arquitetada, e que isso leva essas meninas pro abismo, entendeu? Eu não falo nem de abismo moral, eu falo de abismo total psicológico, sabe? Degradação total psicológica, dano emocional atrás de dano emocional. E ao mesmo tempo a gente consegue ver, isso é uma questão empírica, você vê na observação prática, a coisa simplesmente não dá certo. É muito comum as mulheres entrarem na dinâmica com aquela perspectiva de não vou me apegar, vai ser só um negocinho pra passar um tempo, mas logo elas estão se apegando ao cara, entendeu? Eu sei porque eu já vivenciei isso, mano, algumas vezes, entendeu? E a narrativa sempre se repete. Concordo, eu não sustento não. Posso ter um relacionamento casual com ele, mas pelo menos ele precisa me tratar igual uma princesa, sendo namorado ou não. Vocês percebem que ela não consegue desvincular o relacionamento casual da necessidade de se sentir uma namorada, porque, tudo bem, não é que o homem não possa tratar uma ficante como princesa. Entendam isso como vocês quiserem entender, esse negócio de tratar como princesa. Eu acho que ela quer dizer a gente tratar como a gente trata uma mulher tradicional que a gente está conhecendo para, de fato, namorar e ter uma relação duradoura com essa mulher. Pra vocês verem, mesmo no ápice do empoderamento sexual, ainda não conseguem desvincular essa ideia, né? Todo esse arcabouço do cortejo, dela se sentir apreciada como uma mulher de verdade. Mesmo quando a ideia da relação casual, que na minha opinião ela é bem vulgar, está em pauta, ainda tem aquele vestígiozinho da necessidade do cara cortejá-la como ela sendo uma mulher tradicional, porque ela não quer se sentir usada, mesmo que de fato a proposta seja um usar o outro. É meramente isso, um usar o outro. Ó, a Erika aqui dizendo, discordo, eu tenho um rolê casual que a pessoa nem aparece. Cada um manda mensagem quando sente vontade de fazer uma parada legal. Rolê bom, conversa boa. Próximo dia, cada um na sua vida. Funciona bem. Cara, isso aqui é pra poucas pessoas. E o meu palpite, tá? Não vou dizer que seja de fato isso, mas é o meu palpite. Mulher pra conseguir esse tipo de coisa, assim como homem pra conseguir manter esse tipo de relação, é porque já dessensibilizou. E pra dessensibilizar é muita prática, se é que vocês entendem, né? Muito carrossel.
Casual é uma parada pra quem faz muita terapia, olha só, hein? Taurina. Ela já começou com signo. Tava eu com um boy, a gente se via só pra aquilo. Boy. E quase toda semana. Praticamente se falava só pra marcar o dia e hora. Porém, nos afastamos quase 2 meses e agora fui ver que o mesmo tá namorando. Fiquei mal. Estou mal. Nós nunca falamos de relacionamento ou expectativas. A gente só se curtia mesmo. Não, minha querida. Ele estava te usando intimamente. E você sabia disso. E você só ficou mal porque você constatou que ele te via dessa forma. Ele confirmou aquilo que no fundo você já sabia. Ou seja, você se sentiu desconfortável com essa ideia. Porque não é o natural. Você se sentiu usada. Ele só te usava só para matar a sua própria vontade. Mas na hora de assumir alguém, ele assumiu outra. Sumiu e nem te deu notícia. Até porque ele nunca dava notícia mesmo. Você tava de boas com isso. Entendeu? Assim, eu acho legítimo você se sentir mal, sabe? É o que eu falo. Eu acho que isso é a normativa da psique feminina quando a gente fala de relacionamentos homem-mulher. A questão é que o empoderamento tentou convencer, aliás, tentou não, né? Conseguiu convencer vocês do contrário. De que não, você não precisa necessariamente ter o ônus da sonho. O empoderamento mimimista convenceu vocês de que ter um namoro para poder ter relação íntima é um ônus. Que o ouro de ofício da sua vida é você, de fato, ir para os finalmente e sentar enquanto você quiser, sem ter esse problema que é ter que se atrelar. Nossa, alguém, compartilhar a vida com alguém, isso é um atraso de vida, né? O empoderamento convenceu vocês disso. Só que aí é que tá. O choque, né, de realidade acontece, e ainda bem porque a Carolina Dickman já percebeu isso desde sempre, acontece quando você vê o cara com quem você estava saindo casualmente e nem se falava, era só para marcar aquilo e acabou, assume outra para relacionamento. Aí o choque de realidade vem, putz, eu era só um depósito de... O que dizer depois disso, né, meus caros? Eu não sei ter casual, eu surto com todos. Eu não sei, sofro e crio expectativas com todos. Sabe qual é o problema? É que quase todas vocês criam expectativas. E é por isso que vocês sofrem e ficam traumatizadas e danificadas emocionalmente com essas experiências. Porque vocês sempre criam expectativas, mas... De um lado, vocês têm essa força do empoderamento dizendo que não, que isso é totalmente cabível. Sentar em quem você quiser, sem compromisso, porque uma hora, isso é já o seu tradicional gritando, né, o seu lado tradicionalista, dizendo que no fundo alguém uma hora vai te assumir. Só que aí ninguém te assume. Porque relações vazias são assim. Se você não dá o lastro da relação antes de partir para a intimidade, não tem esse teor, né, essa conversa, cara, dificilmente o maluco vai animar tanto com você. Agora, pode acontecer, tá? Acontece até com uma certa frequência do cara gostar da intimidade, né, e falar assim, porra, essa menina é maneira, de repente a menina é gente boa, pô, gostei dela, vou continuar falando com ela quando vê, bum, namora. Mas é bem comum, e é mais comum até, o cara simplesmente desencantar, pô, já conseguiu o que queria, a menina não ofereceu nenhum valor, nenhuma resistência, foi super acessível, o cara desanima. Aí ele, de repente, parte pra outra, e a outra, de repente, entrega aquilo que ele quer pra um relacionamento. Aí acontece o que aconteceu com essa querida aqui, ó, Taurina. Só se via pra aquilo. Um belo dia o cara sumiu, apareceu namorando. Aí ela fez o quê? Se sentiu mal. Cara, aplausos pra você, Carolina Dickman, cara. Deixa aqui rolando aqui, né? Vamos ver aqui o que a gente diz aqui, ó. Essa conexão é divina mesmo. Cara, é assim, mano. Só quem já viu isso aqui, velho, sabe como é maravilhoso você se conectar intimamente, tão profundamente com a pessoa. Se vocês nunca viram isso aqui, mano, assim, meus pêsames. É maravilhoso. Finalmente alguém falando a verdade, sem se envergonhar do que é. Parabéns, Carol, por se valorizar e se amar em primeiro lugar. Isso sim é ser independente. Mas as minimistas vão querer convencer as outras minas que ela é uma coitada, que ela está sendo manipulada pelo patriarcado, que isso aqui é uma ideia patriarcal. Elas não conseguem ver, sabe, uma outra mulher sendo livre de fato e usando o seu empoderamento para, de fato, prezar muito mais pela saúde emocional dos relacionamentos do que, de fato, aumentando, né, a sua experiência, se gabando disso para os 4 cantos, que nem fizeram essas minas aí aqui do outro lado do podcast, da Thaís Araújo e blá. É tão bom ter alguém que pense igual. Essa postura, quando é natural, é espiritual. Quando forçada, é castração. Carol foi muito transparente. Isso é lindo. Sabe qual é o problema? Eu concordo com você, moça. Mas eu realmente acho que há uma subversão muito forte nas moças que realmente acreditam que estão sendo castradas espiritualmente por não estarem sentando em todo mundo. Eu realmente acho isso, cara, que existe toda uma construção de narrativa que está levando essas meninas para um pensamento autodestrutivo, tá? Porque relações vazias
desse jeito, exacerbadas, tudo isso é muito autodestrutivo. E é por isso que você vê tanta mina aí, cara, psicologicamente adoecidas, traumatizadas, com várias red flags, sabe? Cara, é simplesmente complicado. Aqui, ó, maravilhosa, não sucumbiu às pressões externas. Leia-se mimimismo. Olha só, normalizaram a promiscuidade. E agora, anormal é quem não teve uma juventude promíscua? Sim, moça. Sim, é isso mesmo. A outra aqui, ó, sou do clube dela. Que bom, moça, que bom. Tá, que bom. Normalizaram tanto a ideia das minas se comportarem como o pior tipo de cara cafajeste, que uma mina que ela teve, assim, uma vida íntima normal nos parâmetros dos anos 80 e até mesmo 90, eu acho, que quando ela abre a boca e fala, só tive 4 namorados, uma menina linda, né? Nossa, ela é lindíssima. Quanto cara não queria pegar essa mulher, mano? E ela só se deitou com 4 homens. As pessoas falam assim, você é louca? Você é maluca? A sociedade tá doente, meus parceiros, a sociedade tá doente. Mas enfim, eu deixo vocês agora com a sessão dos comentários aberta, tá? Vamos trocar essa ideia com respeito, meus caros, porque pra mim já são 10 em ponto. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz, meus caros. Jairzinho Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.